12, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém tornei mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, essa leitura, esse texto que nós acabamos de ler, ele é bastante doutrinário, ele é bastante ensinador para as nossas vidas. Toda a Escritura ela tem um ensino para nós, toda a Escritura tem doutrina, tem direção, diretrizes, ordenanças, estatutos que Deus estabeleceu para que o seu povo andasse neles. E a gente vê em toda a história do povo de Deus, desde o Velho Testamento, enquanto o povo estava andando nos estatutos do Senhor, enquanto o povo andava nas ordenanças de Deus, fazendo aquilo que Deus estabeleceu, o povo ele era vencedor em todas as coisas. Porque a nossa maior vitória, irmãos, não é conquistar algo nessa vida, mas é viver aquilo que foi lido aqui nessa noite. É vivermos aquilo que será ministrado nesta noite sobre as nossas vidas. Porque ser chamado de cristão, de evangélico, de crente, isso aí qualquer pessoa pode levar esse nome sobre a sua vida. Porém, nós temos que se identificar não com o nome, não com nomenclatura, não com aquilo que as pessoas evangélicas dizem, mas sim com o que o Evangelho diz. Nós temos que se identificar com a palavra de Deus e temos que ser cristãos, mesmo tendo as nossas falhas, as nossas limitações, e temos sim, mas Deus nos chama para nós nos submetermos à sua palavra e vivermos ela a cada dia. Mas tem momentos que eu e você não consegue viver, tem momentos que algum lado da nossa vida nós deixamos a desejar, e Deus sabe disso, porque nós não somos perfeitos. Mas Ele pede a nós, Ele nos chama, Ele nos convoca para que possamos humildemente se submeter, entendendo que o recurso, o socorro, o auxílio, a ajuda não vai vir de homens, mas sempre vai vir dele. E esse tema, dentro desse texto, vem sendo o mal com o bem. Ele é bem pertinente para a nossa vida como cristãos, como igreja do Senhor, como família, como lar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mal constantemente ele quer prevalecer na nossa mente, no nosso coração. Sabia disso? Porque o pecado, a natureza pecadora do homem, ela se inclina para o mal, ela se inclina para aquilo que não é a vontade perfeita de Deus. E essa natureza humana, ela habita entre nós, ela habita em nós. Nós ainda estamos em carne, nós ainda estamos submissos aos erros, estamos submissos a fraquezas, porém por isso é necessário, foi necessário Cristo criar em mim e em você, sendo nós uma nova criatura. Por isso que a palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E só estando em Cristo, irmãos, é que as obras
percebendo, às vezes nos encontramos, enxergando e vendo que a natureza má, às vezes está reinando em nós, que às vezes, de vez de nós vencer o mal com o bem, às vezes nós queremos vencer o mal com o mal, nós queremos pagar o mal com o mal, queremos pagar na mesma moeda, como diz o ditado, né? Porém, como eu já disse aqui muitas vezes, para dizer, não se apaga fogo com fogo, não se vence o mal com o mal, mas o texto básico que nós lemos deixa bem claro que a forma de mim e de você, de nós vencermos o mal, é com o bem. Amém? Amém. E esse bem não é o meu bem, não é o meu homem, a minha bondade humana, porque o homem tem a sua bondade natural. O homem faz obra de caridade, o homem dá uma esmola, o homem dá um alimento a alguém que pede. Não é essa bondade, é a bondade de Deus, é a bondade de Deus sendo gerada no nosso coração. Porque às vezes a pessoa olha como fulano é bom, fulano dá aquele alimento a um mendigo, fulano dá uma esmola, fulano dá ração ao cachorro no meio da rua, fulano cuida de um gato, fulano trata bem os animais. Beleza, está tudo jóia, mas isso aí não é a bondade que vence o mal, porque esse mal aqui é um mal que provém das trevas, é um mal que provém do pecado, é um mal que, se eu e você não vigiar, ele permeia no nosso coração e nos leva a vivermos dentro de uma igreja como ímpios e não como cristãos. E essa é a preocupação do Senhor, essa era a preocupação do Espírito Santo através de Paulo para a igreja em Roma, e essa é a preocupação de Deus para a nossa vida. E nós vamos aprender aqui alguns tópicos, né, sobre esse assunto. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que a maldade, se nós não deixarmos com que o Espírito Santo de Deus, ele preencha o nosso coração, se nós não preenchermos o nosso coração com o amor genuíno de Deus, se nós não preenchermos o nosso coração, o nosso ser, com a palavra poderosa de Deus, esse mal aqui que provém das trevas, ele prevalecerá constantemente sobre nós. Porque o diabo, ele é astuto, e às vezes ele usa pessoas, circunstâncias, situações, para que esse mal reine no nosso coração. E quando a maldade reina no nosso coração, não tem como eu vencer esse mal com o bem. Por quê? Porque não há bem nenhum em mim, porque não há bondade de Deus em mim. E nós vamos aprender que é necessário ter sim essa bondade de Deus em nós, porque Deus foi bondoso para conosco. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos adiantar aqui alguns slides aqui. O texto diz que em Romanos 2,8, que se for possível, devemos ter paz com todos. Por que se for possível? Porque muitas das vezes essa paz não depende de nós, né? Porém, isso não depende apenas de nós, mas o que é de responsabilidade nossa, temos que fazer para evitar conflitos, pois precisamos ser pacificadores. E Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores é o que não quer briga, é o que não quer contenda, ele não quer aflição, ele quer paz, ele procura, se possível, ter paz com todos. Por que se possível? Porque talvez a outra pessoa não queira paz com você, mas você, nós como cristão, como servo de Deus, tem, se possível, buscar ter paz com todos. Lá em Hebreus, o escritor escreve algo parecido, né? Quando eles temos que ter paz com todos, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa está ligada à outra. Então veja só, meus irmãos, nós como família dentro do nosso lar, nós como família da igreja cristã, se nós não vivermos a cada dia voltado para a palavra de Deus, voltado para o ensinamento de Deus, a gente nunca vai conseguir ter paz com ninguém. A gente vai viver em pé de guerra. E tem pessoas que parece que não conseguem ficar sem uma lutinha. Tem pessoas que não conseguem ficar sem uma provocação. Tem pessoas que não conseguem ficar sem uma contenda, sem uma picuinha, sem uma indireta. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com o que a gente fala, com o que sai da nossa boca. Precisamos vigiar. Vigiar e orar. Esses dias, irmãos, eu coloquei uma frase que eu achei bem forte no story do meu zap, e o irmão ligou para mim.
estou magoado, essa direta é para mim? Eu digo, não, meu irmão, vou tirar agora, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Vou tirar porque vai que a outra pessoa pensa que é a mesma coisa. O inimigo, irmãos, ele só quer uma brecha, ele só quer uma oportunidade para que a maldade dele, para que a ruindade dele invada o nosso coração e roube a bondade do Senhor. Então, se for possível, meu irmão, eu tenho que lutar para ter paz com os irmãos. Se você não quiser ter paz comigo, é um direito seu, mas eu preciso fazer minha paz, minha parte. Eu preciso manifestar a paz, porque eu tenho paz. Quem tem paz dá paz, quem tem guerra vai dar guerra, quem tem aflição só vai manifestar aflição. Amém, igreja? Amém. Então essa preocupação, meu, do Senhor, da gente como igreja do Senhor, buscar ter paz entre os irmãos, ter paz entre os vizinhos, ter paz entre os familiares, ter paz entre aqueles que são do nosso convívio diário. Porque hoje, irmãos, a gente tem visto o que tem destruído igrejas, o que tem destruído relacionamentos, é a falta de paz, a falta de comunhão uns com os outros. E há uma preocupação do Senhor acerca disso, para que nós venhamos nos posicionar, para que, se for possível, venhamos ter paz com todos. Amém? Amém. É tão bom quando a gente consegue ter paz com as pessoas. É tão bom quando a gente consegue ter um bom relacionamento com as pessoas. Não, mas fulano não quer relacionamento comigo. Aí é outra coisa. Fulano não gosta de mim. Aí é outra coisa, mas você tem que gostar dele. Fulano não me ama. Mas você tem que amar ele, porque o Evangelho te ensina a amar. Amém? Amém. Mas fulano me fez mal. O Evangelho te ensina o quê? Fazer o bem. Então o Evangelho, irmãos, é a contramão do curso do mundo. O mundo tem um padrão de vida onde eles vivem aquilo que eles aprenderam. Como um dia nós também vivíamos o que aprendemos. Como um dia nós vivíamos fazendo o bel prazer, eu quero agradar para nossos olhos. Pisou teu calo, eu piso também. Se dizer uma, eu digo outra por cima. E às vezes nós cristãos, servindo a Deus, proclamando a fé em Deus, ainda estamos vivendo com essa experiência. Não consigo ficar calado, qualquer coisinha eu rebato. Vai orar, meu irmão, vai orar, minha irmã. Vai para o joelho, porque para o joelho as brechas vai ser tapada, a dificuldade vai ser repreendida, o diabo não vai ter acesso, não vai achar lugar. E muitas das vezes o que tem, irmãos, de cristão nessa última hora, dando brecha para Satanás, emprestando a boca para Satanás, emprestando os ouvidos para Satanás, deixando o mal prevalecer, de vez de lutar para ter paz com os irmãos, paz com o próximo, quer viver em guerra. Isso é perigoso, porque nós professamos que nós servimos e temos na nossa vida o príncipe da paz. Mas como é que o príncipe da paz está na minha vida? Eu só vivo em guerra com os outros, eu só vivo em conflito, eu só vivo em contenda. Amém? Amém. No versículo 14 do capítulo 2, veja o que aqui Paulo diz. Ele diz: abençoai aos que vos perseguem. Ele não pede para a gente abençoar quem não nos abençoa. Ele não está dizendo, não, abençoe aqueles que abençoam vocês. Claro que nós temos que abençoar. Claro. Nós temos que abençoar aquele que nos abençoa. Mas ele não está dizendo ao contrário, ele está dizendo, ele está indo mais além. Sabe por quê? Porque eu e você não temos problema de abençoar quem abençoa a gente. Nós não temos problema de dizer, Deus te abençoe, com alguém que diz, Deus te abençoe também, meu irmão. Nós não temos problemas em fazer isso, só temos. Não temos problema de ser gentil com quem é gentil conosco. Não temos problema de ser misericordioso com quem é misericordioso conosco. Nós não temos problema de amar quem nos ama. Ou temos? Claro que não. Porém, o maior problema é que o Evangelho quer nos curar e quer nos ensinar a andar em um curso diferente. É eu abençoar quem me amaldiçoa. É eu amar quem me odeia. É eu ter misericórdia de quem não merecia ter misericórdia. Amém? Amém? Então nós temos que entender que nós vivemos no mundo, mas a nossa experiência de vida não é mais com o mundo, é com Cristo, é com o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Amém? Então Paulo diz, abençoai aos que vos perseguem. Tem alguém que te persegue? Tem alguém que não gosta de você? Tem alguém que constantemente você fica sabendo que fala mal de você? É chato isso?
Claro que é chato. E às vezes essas coisas acontecem toda a gente desespera, né? Mas sempre vai ser assim. Sabe por quê? Para que o evangelho genuíno possa ser gerado na minha e na tua vida. Como é que vai ser gerado eu amar o meu próximo, se circunstâncias não levar eu a amar aquele? Como é que eu vou conseguir amar e abençoar o que me persegue? Como é que eu vou conseguir amar aquele que não me ama, se uma circunstância não gerar isso na minha vida? Não é porque Deus é mau e permite, não. É porque Deus quer que as circunstâncias sirvam de lapidação de Deus, para que a palavra de Deus habite em mim. E às vezes, irmão, quando eu e você se encontramos numa circunstância dessa, quando alguém está nos caluniando, quando alguém está falando mal da gente, quando alguém nos odeia, quando alguém difama, aí é que nós vemos o que realmente está dentro de nós. Se nós vamos deixar prevalecer o mal ou o bem. O mal que nos consome ou o bem que nos preserva. Porque quando nós damos lugar ao mal, o mal nos consome. O mal nos faz mal. O mal nos escraviza. O mal, a mágoa, o sentimento, o ressentimento, a picuinha, todas essas coisas nos faz tanto mal que a gente perde totalmente o foco nas coisas de Deus. Por isso que Paulo vem aqui ensinando, vocês precisam abençoar aquele que persegue vocês. E a igreja romana era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que era maltratada. A história diz que teve um momento em Roma que faltou madeira, porque tantas eram as cruzes que se fazia para crucificar os cristãos. Então, para essa igreja perseguida, para essa igreja maltratada, para essa igreja que era atribulada pelos ímpios, pelos falsos irmãos, Paulo diz: abençoai aos que vos perseguem. Aí ele diz assim: abençoai e não amaldiçoeis. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, nós temos que ser boca de Deus para abençoar as pessoas na terra. Nós temos que abrir a nossa boca. Se fez mal, Deus abençoe, Deus sabe todas as coisas. Que Deus tome nas mãos e tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmão, aquela pessoa se coloca como inimigo meu e seu. Só que nós entendemos que o verdadeiro inimigo nosso não é ele. Ele está sendo inimigo de uma postura que eu e você tem em Deus. Quem está usando ele é Satanás, porque Satanás é inimigo de uma postura, de uma posição que eu e você temos em Deus. O diabo quer justamente afrontar o cristão, afrontar o povo de Deus, para que o povo de Deus, em vez de abençoar, amaldiçoe. Porque se a gente amaldiçoar, aí a Bíblia diz: como é que pode sair de uma fonte água doce e água salgada? Como é que pode de uma mesma boca louvar a Deus, bendizer a Deus e amaldiçoar os homens? E aí é onde a gente vive uma vida de dupla personalidade cristã, é onde a gente vive uma vida de dois pensamentos, de dois corações, de dois senhores. E a Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Então por isso que o intento de Satanás, muitas das vezes, em algumas coisas, é para que eu e você transgride a lei do Senhor, transgride a palavra do Senhor. Então Paulo diz: tem gente te perseguindo, tem gente que te odeia. Tem, vai ter sempre. Tem gente que fala mal de você? Tem. Mas para esses, o que é que nós temos que abrir a boca e falar? Pai, abençoa eles em nome de Jesus. Eles são inimigos de uma postura que eu tenho diante de ti. Eles são inimigos meu por causa da minha fé. Eles são inimigos meu por causa das vestes que eu visto e visto com pudor. Eles são inimigos, eles têm inveja, eles caluniam, porque eu tenho uma vida voltada para o Senhor, não mais para o mundo. Tem misericórdia. Sabe por que nós temos que pedir misericórdia e abençoar? Porque um dia eu e você era inimigo de Deus. E Deus fez o quê? Ele lançou o mal sobre nós ou bem? Ele fez o bem. Ele nos odiou ou ele nos amou? Ele nos amou. Então Cristo, ele é o maior exemplo para mim e para você. Que assim como ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Voltando um pouco aí no versículo 9, vamos trabalhar com o versículo capítulo 12. O que é que Paulo diz? O amor não seja
faltou na vida de alguém, não falte na sua. Não seja você aquele que tem um amor fingido. Se tem pessoas que têm amor fingido na igreja, e eu digo ao irmão, vai ter, viu? Vai ter. Não espere que a igreja, o ambiente da igreja é um ambiente de pessoas perfeitas, de um lugar perfeito, que não é. Vai ter pessoas no meio da congregação de amor fingido. Que existiu no meio da igreja que andava com Jesus pessoalmente, não vai existir hoje. Vai ter. Não venha para a igreja achando que aqui é um lugar melhor e perfeito, que não é. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, pedindo misericórdia dEle. Nós somos melhor do que ninguém. Você tem suas falhas, eu tenho as minhas, umas mais, outros menos, mas todos nós estamos debaixo da mesma condição. E nós temos que se firmar debaixo da graça. Para quê? Para que o amor fraternal, para que o amor entre os irmãos não seja fingido. E o conselho de Paulo é: o amor não seja fingido. Porque é fácil fingir o amor. É fácil. Sabe por que você descobre quando a pessoa tem um amor fingido? É quando você fere o ego dela, ela lhe odeia. É quando você corrige ela, ela passa a não te amar mais. Porque ela nunca teve amor. Esse é o amor fingido. O amor fingido. O amor de interesse. O amor meramente humano. Eu já falei aqui rapidamente 3 amores que existem nas Escrituras. Quem se lembra quais são? 3 formas de amor que é manifestado na Bíblia: o amor eros, o amor filios e o amor ágape. O que mais importa para nós é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que Deus nos amou sem esperar nada em troca. E Ele fez isso conosco, esperando que você ame as pessoas sem esperar nada em troca. Porque muitas das vezes o nosso maior erro, irmão, é amar as pessoas, é fazer o bem para as pessoas e esperando das pessoas o bem que um dia nós fizemos. E aí a gente quebra a cara, a gente se decepciona, a gente se entristece, porque a gente esperava algo de uma pessoa. Você tem que esperar de Deus. A recompensa por você amar quem não merece o seu amor não vem daquela pessoa, nós vamos ver que vem de Deus. Então, quando nós tivermos uma visão que eu tenho que amar, porque é um mandamento de Deus, eu tenho que amar, porque a minha recompensa vem de Deus, o que importa se fulano vai retribuir o amor que eu tenho ou não. A maior prova disso foi o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, nós sendo inimigos de Deus, nós vivíamos da prática do pecado, nós cuspíamos da face de Deus, nós transgredimos a palavra de Deus, mas Ele me amou e te amou, irmão. Será que eu e você amaria as pessoas como Cristo nos amou? Com certeza não. Porque Ele morreu há mais de 2 mil anos atrás, por mim e por você, manifestando amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi por você isso. E quando Ele morreu, nós existimos? Não. Passou um tempo, nós passamos a existir, mas já nascemos na presença dEle, se vir não. Passamos um bom tempo da nossa vida aí, fazendo o que queríamos, sendo inimigos de Deus, mas o amor dele estava sobre nós. E por isso que você está aqui hoje, porque foi o amor dele que te trouxe, foi o amor dele que te constrangeu, foi o amor dele que te atraiu a Ele. Louvado seja o Senhor. Então, por isso, irmãos, que Deus fez isso por nós em Cristo, para que nós, como exemplo, possamos fazer isso com as pessoas. Mas fulano não merece. Você merecia o amor de Deus? Não, Ele te amou. Então, se você é filho de Deus, a minha sua obrigação como servo é amar aquele que Deus ama. Amém? E odiar o que Deus odeia. Porque muitas vezes nós temos algumas pessoas como nosso inimigo. Só que aquela pessoa que a gente tem como nosso inimigo, Jesus ama ele. E aí? Como é que Jesus ama o meu inimigo e eu o aborreço? Como é que Jesus abençoa o meu inimigo e eu o amaldiçoo? Nesse caso a gente está andando na contramão de Deus. Nesse caso a gente está fazendo tudo ao contrário. Porque antes eu e você eram inimigos de Deus. Antes eu e você eram inimigos para muitas pessoas que eram cristãos. Porém, Cristo nos amou assim. Nos amou ao ponto até de nos alcançar com a sua presença. Louvado seja Deus. Então Paulo diz no 9: o amor não seja fingido. Não seja fingido. Aborrecei o mal, versículo 9. Aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Versículo 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só, que coisa maravilhosa. Mas irmãos, se a gente entender isso e começar a viver isso na prática, a gente vai ver que a nossa experiência de cristão vai mudar muita coisa. Vai mudar. Porque muitas das vezes nós conseguimos ser cristão na congregação enquanto alguém não nos fere. Muitas das vezes nós conseguimos se manter em uma posição espiritual enquanto alguém não pisa no nosso pé, enquanto alguém não fala alguma coisa. E muitas das vezes, quando a gente sabe que alguém fala alguma coisa, que alguém diz alguma coisa, um comentário, não sei se foi a intenção da pessoa de magoar, não sei se foi por maldade, enfim, mas muitas vezes pelo nosso ego, a nossa vontade, a nossa razão, ela é ferida. Aí nós muitas vezes saímos daquela posição de espiritual, de bondade, de bem, e deixamos o mal prevalecer. E aí, aquele amor que agora deveria ser manifestado pelo irmão que me fez mal, eu começo a manifestar ódio pela vida dele. E aí eu começo a guardar rancor, não procuro o irmão para resolver, não procuro o irmão para saber realmente o que aconteceu, se qual foi a intenção. Não, irmão, você falou isso, eu me entristeci, né? Eu fiquei triste com o irmão. Mas quando há um diálogo, há uma reconciliação, porque a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de reconciliação. Agora esse negócio, irmão, de ter uma picuinha com o irmão, um falatório de negócio, e a pessoa ficar com a cara trombuda, não fala mais, deixa de vir para o culto, vai empurrando com a barriga, vai deixando as coisas acontecer. Quando o tempo passar, tudo volta ao normal. Não, na vida não. Pode voltar para você, mas diante de Deus a culpa permanece. O que tem que ser consertado é diante de Deus. Quando o irmão falou para mim no zap, na situação que eu disse, glória a Deus que o irmão falou logo. Foi bom. Porque imagina se o irmão tivesse me perguntado. Aquilo ia crescer, ia crescer, ia crescer, ia criar uma grande barreira entre eu e o irmão. Uma coisa que não foi essa intenção, não teve nada a ver, mas Satanás achou um espaço para semear uma dificuldade. Por isso que eu sempre digo, irmãos, quando há uma necessidade do irmão para o outro, meu irmão, procure imediatamente o irmão e resolva, seja sarado, curado, porque se deixar, Satanás vai ter espaço, Satanás vai agir. E se deixar o tempo passar e deixar resolver de forma natural, meramente humana, se não houve um pedido de perdão, se não houve um liberar de perdão, quem continua atuando ainda é o diabo. Porque quando alguém chega e diz, meu irmão, eu errei, me perdoe, ali você quebra toda a marra de Satanás que está sendo gerada entre dois irmãos. Ali é quebrado o laço de Satanás e a comunhão é restabelecida. Por isso que Cristo ele preza tanto, ensina tanto o amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, porque o perdão não nos afasta, o perdão nos une na presença do Senhor. Amém? Então precisamos amai-vos cordialmente uns aos outros, como amor fraternal, preferindo a honra uns aos outros. Amém? No versículo 16, no 15, Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse sentimento precisa existir no nosso ser. Como cristão, precisamos permitir que o sentimento do Evangelho em nós gere na nossa vida esse desejo, esse amor, essa sensibilidade de saber se alegrar com o momento de alegria do irmão, mas também saber sentir o momento de choro, de angústia. Estamos juntos na alegria, mas também na tristeza, nós também estamos juntos, meu irmão. Eu me alegrei com você na sua alegria, porque eu não vou chorar no momento do seu choro. Esse sentimento de amor, irmão, de ajudar um ao outro. Mas muitas das vezes nós queremos só compartilhar com o irmão da alegria dele. E às vezes no choro da tristeza não queremos. Fulano é que se vire. Fulano procurou. Fulano sabia que era errado. Ele se arrebentou. Ele é que se vire. Não, meu, não é assim não. E quando for você que estiver na pior, você quer que alguém faça isso? Você quer que Deus te despreze? Com certeza não. E Deus nunca nos despreza. Para quê? Para que a gente nunca possa desprezar o nosso próximo. Amém? No versículo 16 ele diz: sede unânimes, unidade, né? Estar junto, propósito, sede unânimes entre vós, não absolveis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes,
não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneie mal por mal, procure as coisas honestas perante todos os homens. Ninguém torneis mal por mal. Isso aqui é sério. É quando eu e você se deparar com uma situação dessa, de alguém fazendo mal para nós, é que aí vai ser manifesto realmente está em você. Se tiver em você a palavra de Deus abundantemente e habitando ricamente, ainda que isso mexa com o seu lado humano, ainda que isso mexa com os seus sentimentos, mas você vai parar e vai dizer: Senhor, toma a frente, tu sabes todas as coisas. Esses dias eu pensando no meu irmão, e ele rodando de mototáxi, e ele disse que um ímpio passou de moto e afrontou ele. Afrontou, tirou a terreiro mesmo. Tirou a terreiro. E ele disse que subiu aquele fogo da carne, e aquele negócio do coração, bota atrás dele também. Bota atrás dele na moto, tem umas coisas a ele. Subiu aquele, mas na mesma hora veio o Espírito Santo. Ele disse que se ligou de manhã quando se acordou, fez um devocional com Deus. Logo cedo quando se acordou, orou, fez um período de oração, apresentou o dia. Por isso que o diabo se levantou, né? Por isso que o diabo se levantou, para quebrar sua comunhão com o Senhor. Orou, leu as Escrituras. Quando veio aquela memória, ele se parou a moto no canto, respirou, cantou um louvor ali, fez um clamor, pegou a sua motinha, mudou o curso e foi de canto. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas se aquele irmão não tivesse deixando aquela ira humana prevalecer, ia dar boa coisa? É isso que eu digo, irmão. Esse mal, ele sempre vai estar dentro de nós, querendo reinar. Porém, se a palavra de Deus, se a bondade de Deus, se o amor de Deus estiver em nós, o mal não vai prevalecer, louvado seja o Senhor. É quando alguém te afrontar, quando alguém te fizer mal, quando alguém dizer algo contra ti, você, Deus abençoe, meu irmão. Fulano não paga minhas contas. Não é fulano que bota o comer dentro de casa. Não é fulano que está me ajudando a caminhar. Então por que eu vou me preocupar com fulano? Quem tem boca fala o que quer. Deixa quem quiser falar. O nosso Deus, ele é vivo e não dorme, ele vê todas as coisas. E toda calúnia e afronta que é feita contra mim e você injustamente, se preocupe não, que você tem Deus como advogado e como juiz. Ele vê todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Então, se possível, no 12 aí ele diz, né? Precisamos buscar ter paz com todos. Precisamos buscar paz. Amém? 7 importantes atitudes para vivermos em paz com todos. 7 tópicos. Primeiro, qual é o primeiro? Eita glória. Isso aqui ninguém faz não, né? A gente não faz não, né? Faz não, né, irmão? Faz não, né? Se fazer, isso vai perdoar o outro, que aqui confissou de pecado nessa vida. Primeiro tópico, não fala para viver uma vida em paz com as pessoas, uma vida sossegada. Não pega seu tempo para falar mal dos outros. Porque se você não for uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus, para poder abençoar aquela pessoa, para poder ajudar, para poder socorrer, por que você vai se deixar ser uma ferramenta do diabo para atrapalhar, para trazer dano? Tiago 4, 11 e 12. O que é que Tiago diz? Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão está a falar da lei de Deus. Todo mundo lê bem aqui o resto do versículo. Irmãos, anotam em casa, lê bem direitinho. Então, todas as vezes que eu falo mal, que eu calunio, que eu difamo, que eu critico, que eu devia abençoar, eu amaldiçoo, eu estou falando contra a lei de Deus. Eu estou indo, lutando contra Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Então, quando eu ou você se colocar em algum momento, por falta de vigilância, para falar mal de alguém, para colocar o de alguém, lembramos disso. Estamos falando contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pede não falar mal uns dos outros. Então a gente não está sendo instrumento de justiça, e sim de injustiça. Amém? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, a gente fala mal de alguém que nas suas orações está orando por nós. Às vezes a gente difama alguém
que na sua intimidade com Deus, coloca a nossa vida em oração. E aí isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Então o primeiro tópico, não falar mal de ninguém. Então, não podemos viver de fofoca, de disse-me-disse, de calúnias, de picuinha, de falar mal uns dos outros, de ninguém, porque isso aí não é agradável aos olhos do Senhor, isso é pecado aos olhos do Senhor. Segundo tópico, não enfrente o perverso. Esse próximo aqui já é o perverso, seja perverso ímpio, ou seja cristãos perversos, porque tem pessoas que vivem da igreja e têm perversidade na mente e no coração. Mateus 5,39: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. É difícil, né, irmãos, aqui? Essas coisas aqui para nós é difícil, né? Mas se nós formos realmente cristãos bíblicos, isso aqui, irmãos, é para retirar de dentro. Isso aqui não era para ser uma dificuldade na nossa caminhada, não, irmãos. Essas coisas que a gente está falando aqui, não era para ser difícil para a gente cumprir, não. Porque se nós nascemos de novo, se nós somos nova criatura, o que habita em nós não é o velho homem, mas é a nova criatura gerada em justiça, santidade e em verdade. Então, se Deus habita em nós, e nós habitamos em Deus, então isso aqui, o falar mal uns dos outros, não era para existir no nosso meio. Não era. É como eu estou dizendo, não somos perfeitos. Vai ter pessoas, vai ter o trigo e vai ter o joio. Porém, eu que sou trigo, não posso me deixar ser influenciado pelo joio. Um exemplo aqui, irmão Léo é trigo, aí eu sou joio. Aí o irmão Léo vai deixar de ser trigo porque eu sou joio? Porque a minha postura para com o Léo é de um falso crente, a minha postura para com o irmão Léo é de um fofoqueiro, eu falo mal dele, eu falo mal dos outros, e o irmão Léo tem discernimento, aí o irmão está se colocando como joio. Aí por conta disso ele vai deixar de ser trigo, porque eu fiz mal a ele, e vai passar a ser joio também comigo? Não. Você é trigo, fique na postura de trigo. Você é ovelha, fique na postura de ovelha, porque o trigo será colhido e guardado no celeiro, a ovelha será separada e apacentada pelo sumo pastor, e o bode vai ser lançado no fogo, e o joio vai ser lançado no fogo. Então você é trigo, permaneça sendo trigo, irmão. Não deixe o joio te influenciar, não deixe o perverso te influenciar, não deixe o perverso mudar o seu caráter. Quando o perverso chegar, quando alguém te afrontar, quando alguém te cutucar, quando alguém falar mal de você, esse bater na face aqui, é quando alguém fala mal de você, é quando alguém te calunia, é quando alguém tem coisas contra você, é quando alguém te aborrece, te odeia. Aí o que é que você faz? Tira outra face. Deixa bater. Deixa bater. Porque enquanto você está apanhando, quem está pecando é quem está batendo. Então é melhor apanhar sendo justo do que bater sendo injusto e ser condenado. Amém? Então, irmãos, isso aqui não era para ter dificuldade na nossa caminhada, não. Porém, às vezes, nós ainda tropeçamos em algumas coisas desse tipo. Às vezes, por não perceber, se encontramos falando mal do outro. Às vezes, sem perceber, se encontramos batendo de frente com alguém que nos afrontou, com alguém que mexeu com nossos sentimentos. Por isso que eu digo, se nós não pedimos a Deus uma estrutura emocional para que os nossos sentimentos possam ser ordenados, apacentados pelo Senhor, toda vez que eu e você for afrontado por alguém, seja na igreja, em casa, na vizinhança, entre família, onde tiver, você não vai conseguir dar outra face. Você não vai conseguir abençoar, você vai amaldiçoar. E aí está o perigo. É quando a gente deveria se posicionar como cristão e a gente se coloca como pior do que o ímpio. Porque o ímpio não conhece a verdade de Deus e você conhece. Amém? Então o segundo tópico, quando alguém te ferir na face, dá outra. Porque Jesus foi ferido na face, tanto fisicamente como espiritualmente, oprimido pelo pecado de toda a humanidade, como sentimentalmente, ele foi ferido. Ele foi afrontado. Mas a Bíblia diz o quê?
e diante dos seus tosqueadores não abriu a sua boca. Louvado seja o Senhor. O escritor de Hebreus diz que Jesus, em silêncio, suportou toda a afronta e todo o escárnio que veio sobre ele, porque ele sabia, havia uma alegria eterna que estava esperando por ele, havia algo maior que estava guardado para a vida dele. Então, quando alguém fazer mal a você, te caluniar, bater na tua face, permanece na posição como ovelha calada, fala só com Jesus, porque ele vai tomar providência no lugar de Deus. Porém, quando a gente bota a nossa mão, quando a gente fala, quando a gente abre a boca, quando a gente descontroladamente, emocionalmente falando, a gente bota tudo para fora, a gente sai da posição de cristão e deixa entrar o mal, a maldade. E aí, no lugar da gente abençoar, a gente começa a amaldiçoar. Terceiro ponto, não entrar na vida de ninguém, não entrar na vida alheia, não se intrometer nos negócios dos outros, né? A gente faz isso não, faz? Faz, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Sabia aquele tipo de crente que não faz nada, o negócio ele fala da vida dos outros? Aquele crente que não tem tempo para nada, a vida dele resume em se intrometer na vida dos outros. Irmão, quando eu me intrometo na sua vida, eu esqueço da minha. Quando eu me intrometo nos seus problemas, se for para me ajudar, amém, mas se for só para me falar, eu termino esquecendo de viver os meus problemas. Então, para que possamos viver em paz com as pessoas, e com nós mesmos, e com Deus, precisamos deixar esse costume, esse mau costume, de viver se intrometendo na vida alheia. Se você vai até uma pessoa para trazer uma palavra, para ajudar, para aconselhar, para auxiliar, para orar, isso é sempre bem-vindo. Mas não se junta duas pessoas para se intrometer na vida alheia, não. Não faça isso não. Sabe por quê? Porque quem vai estar no vosso meio é Satanás. É Satanás. Todas as vezes que eu ou você juntar com qualquer pessoa para se intrometer na vida alheia, quem está no meio é Satanás, não é o Senhor. Porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Não é. E essas coisas, como eu já disse, torna a dizer, não deveria ser mais pedra de tropeço na nossa caminhada, pelo tempo que temos de igreja. Porém, às vezes, por falta de vigilância, essas coisas ainda fazem parte da nossa vida. E você vê que Paulo está escrevendo aqui, não é para ímpios não. Paulo está escrevendo, não é para o mundo cair de pecado. Paulo está escrevendo, é para uma igreja, os Tessalônicos. Ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. Paulo está escrevendo para os crentes, pessoas desocupadas, pessoas que só pegam celular para saber da vida dos outros, pessoas que só vão na casa para fofocar dos outros. Às vezes deixa de lavar a louça, deixa de lavar a roupa, deixa de fazer o comer com o marido, o marido deixa de ajudar a mulher, vai estar nas casas dos outros para poder fofocar. Isso é feio. E está no meio disso é Satanás. Isso não pode existir no meio do povo de Deus. Isso faz com que a gente não tenha paz com as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão discutir não como um cristão, mas sim como um fofoqueiro. Como é que eu vou na casa do ímpio fofocar com o ímpio de outro irmão? Aquele ímpio nunca vai se converter, nunca vai vir aqui. Por quê? Poxa, o irmão vem dentro da minha casa falar da vida dos irmãos. Vou fazer o que lá? Que igreja é essa? A igreja é para estar unida junto, em amor, em fraternidade, está o povo se comendo. E por isso que o mundo, irmão, a cada dia que passa, as pessoas não querem dar crédito à mensagem. Não querem. Porque quando olha para o seu da igreja, um lugar que era para viver em união, em amor, está em pé de guerra. Torna a dizer, eu não estou dizendo que não vai ter problemas, eu não estou dizendo que não vai ter conflito em algum momento, eu estou dizendo que talvez não surja privado, vai ter, sempre vai ter, porque não tem gente, tem problema. Porém, isso não pode prevalecer, não, tem que prevalecer a bondade de Deus. Amém? Vamos lá. Quarto ponto, comprar e pagar. Naquele que é verdade, né? Todo mundo compra e paga, né? Glória a Deus. Né? Romanos 13:8, Paulo diz assim, não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. O não dever aqui, não é que você não possa dever, todo mundo tem dívida. O dever aqui é aquele camarada que compra e não paga, não quer pagar.
Esses dias eu fui na casa de um cliente meu e disse: não, rapaz, tu conhece fulano? Eu disse: conheço. É evangélico, ele que é evangélico, é cristão. Rapaz, aquele cara dele faz mais de um ano. E é, rapaz. Aí parece que chega um ímpio e fala de boca cheia, mano. Chega um ímpio e fala de boca cheia, porque ele sabe que eu sou evangélico também, cristão, né? Aí diz: me deve, essa classe evangélica não vale nada. Esse cara mais dinheiro que me deve dinheiro aqui, subiu, abriu o cheio e fechou. Ele disse: você vai cobrar. Já cobrei tanto, eu não pago não, deixa pra lá. Aí muitas das vezes o ímpio já usa disso para escarnecer, para zombar. E por isso que nós temos que andar, irmãos, em vigilância. Andar em vigilância. Então não podemos estar nessa situação. Como eu vejo aí, cristão, as pessoas na casa batendo, cobrando, as pessoas se escondem, mandam dizer que não está em casa, dizer que viajou, um dia até que morreu. Né? Cristãos que deixam o nome para o SPC, compram já no propósito de não querer pagar. Eu conheço pessoas assim, que já compraram coisa com o propósito de não querer pagar. A gente fez uma vez, a gente faz segunda vez. Precisamos ter cuidado com isso, irmão. Porque às vezes isso não trava a nossa vida material, mas trava a nossa vida espiritual. Porque a gente está firme em princípios da palavra. Amém? Quinto ponto, para que possamos viver em paz com todos: tratar e cumprir. Palavra, responsabilidade. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sim, sim, não, não. Você falou, você deu palavra, você tratou, cumpre. Cumpra. Amém? Porque até nisso nós temos que dar testemunho. Sexto tópico: ter cuidado no que fala. Isso aqui está muito ligado àquele primeiro tópico lá: não falar mal dos outros. Precisamos muito ter cuidado com o que a gente fala. Em Colossenses 4,6, Paulo diz assim: ó, mas as coisas, não, 1 Mateus 5,18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Ou seja, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai. Em Colossenses 4,6, Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E tem tantos outros trechos, a gente fosse falar aqui sobre isso, sobre a questão da palavra, o poder, né, da língua, a morte e a vida está no poder da língua. E tantos outros trechos que Jesus aborda, que nos aborda, sobre a preocupação de termos cuidado com aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes aquilo que a gente fala pode botar tanto os outros como nós mesmos em dificuldade. E às vezes, quando a gente fala demais o que não deveria falar, a gente entra numa luta e depois para sair dela é complicado. E se você ou eu não for cristão sincero o suficiente para reconhecer: não, meu, eu falei, eu errei, a gente vai ficar enrolando. Não, não foi eu que disse, não, foi o fulano que disse. Não, não foi nada disso, não. Porém, eu sei que eu falei. Mas eu não quero ser sincero e resolver a situação da forma correta, porque eu não quero perder minha posição de crente. Aí fica enrolando, fica enrolando. E cada enrolada que eu dou é uma desobediência que eu cometo. Cada enrolada que eu dou é um pecado que eu cometo para com Deus. Então por isso que a palavra do Cristo é sim, sim, não, não. Amém? Certo e último pronto. Não, eu vou deixar aqui. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Olha só, o que deve sair da nossa boca deve ser algo que promova a edificação. Sabe o que a palavra edificação significa? Construção. As nossas palavras precisam ser palavras sábias, temperadas com sal, para promover construção na vida das pessoas e não destruição. Porque nós podemos com a palavra construir ou destruir. Nós podemos com as palavras levantar o ânimo de alguém ou derrubar alguém. Sabia disso? Então nós temos que vigiar. E muitas vezes a gente não mede as palavras, a gente quer sair falando ao bel prazer, quer dizer o que vem na mente, e depois se instala uma luta, se instala um problema, Satanás fica cirandando, e a gente vai ver quem é que vai resolver. Se fulano vai ser cristão, o Espírito vai resolver a situação. Vamos lá. Certo e último ponto.
1 Pedro, Provérbios 15:1. Sétimo ponto é saber que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Se eu falo mal do irmão Léo, eu estou batendo na face dele, eu estou criticando ele. Toda ação vai gerar uma reação. Se Léo estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, da misericórdia de Deus, qual a reação de Léo que vai ter para comigo? Vai abençoar ele em nome de Jesus. Porém, se Léo estiver num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, não está orando, não está jejuando, não está ali na palavra, não está em comunhão, qual é a reação que Léo vai ter? Vai abençoar ou amaldiçoar? Vai amaldiçoar. Então toda ação gera uma reação. Então em Provérbios 15 diz assim, não, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então uma resposta branda, uma palavra temperada com sal, com sabedoria, você sabe falar com as pessoas, você sabe lidar com cada um, porque muitas vezes eu vou lidar com o irmão Léo de uma forma, e às vezes com outro irmão eu vou ter que lidar com outra. Por quê? Porque às vezes o irmão Léo tem uma estrutura e aquele outro irmão não tem. Às vezes o irmão Léo tem um amadurecimento já na caminhada e aquele outro irmão não tem. Então tem que ter sabedoria para saber falar, para saber tratar de assunto, né? Alguém te feriu, algum irmão disse alguma coisa contra você, algum irmão disse alguma coisa contra você. Minha irmã, vem cá, mas eu fiquei triste com a irmã. A irmã disse aquela palavra, aquele me magoou. Por que a irmã disse aquilo? Tem que ser assim, meu irmão. Toda vez que você fizer isso, o diabo cai por terra. Toda vez que você fazer isso, a mágoa não prevalece. Toda vez que você fazer isso, o ódio, o rancor não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o amor e a bondade de Deus na tua vida. Porque vai ter uma reconciliação, vai ter um pedido de perdão, vai ter um liberado de perdão. Tem que ser assim. Senão, meu irmão, me desculpa, o céu vai estar fechado para nós. Viu? Porque se a gente não consegue ter comunhão aqui, pode ter certeza, no céu é que a gente não entra. No céu a gente não entra não. Não, mas fulano me fez mal. O que importa, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amar. Isso é uma ordenança bíblica, é um mandamento bíblico. Eu tenho que amar. Ele é seu inimigo? Eu tenho que amar. Amém? Amém. Então, vamos saber falar, saber agir, saber se expressar. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Até com alguns cristãos, quando até falar algumas coisas, tem que ter cuidado. Porque se a gente apertar um pouquinho, sabe o que ele diz? Vou para a igreja mais não. Vou para a igreja mais não. É assim? É como se a igreja perdesse com isso. Quem é que perde? Quem perde é quem sai. Porque se você saiu, porque Deus te tirou, porque lá não presta, Deus quer te levar para um ambiente gostoso, melhor, amém. Mas se você saiu por causa de um picuinha com alguém, isso mostra que você não está firmado no Evangelho. Esse cuidado que precisamos ter, igreja. Esse cuidado. Então nós temos que entender que estar na presença de Deus é o nosso maior prazer. Então esse prazer de estar na presença, eu não posso deixar A ou B, fulano ou ciclano, tirar isso de mim não. Porque meu negócio é com Jesus. Nós estamos aqui fazendo todo o esforço do mundo para pregar a palavra, e tem pessoas que entram aqui e saem aqui. Há aqueles que nem entram, porque tem comichão nos ouvidos, não consegue ouvir a sã doutrina, não suporta. A Bíblia é bíblico. Mas eu vou deixar de pregar por causa disso? Eu vou deixar de falar das coisas por causa disso? Não. Porém, tem certos assuntos que nós temos que ter sabedoria. Vocês vão ver quando às vezes a gente já está num assunto aqui mais não vou dizer mais duro, porque a palavra dele não é dura, né? Mas quando a mensagem, aquela mensagem ali que vem no pé da orelha da gente, eu procuro sempre brincar, descontrair. Para quê? Para que ninguém entenda e leve para o lado pessoal. Porque se alguém levar para o lado pessoal, fica com raiva de mim e comer vai para a igreja. Então a gente precisa ter sabedoria, estar nessa dinâmica, para que, como o versículo 16 aqui, sede todos vós unânimes, juntos no mesmo propósito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a resposta é branda, com sabedoria, a palavra tem conta com sal, desvia o furor. Desvia o furor. Esses dias eu vi um vídeo, eu lembrei agora, de uma mulher que ela tem problemas mentais, né?
E ela estava agitada, e os enfermeiros chegou perto, e ela quebrando tudo, e chutava, e dava murro, e aquela peleja, e ninguém conseguia conter ela, ela irada, com raiva, e tirando os negócios dos braços. Aí chamaram o médico chegou diante dela, e ela fazendo aquele escândalo todinho, o médico chegou e abraçou, e a câmera pegando ali, não deu para ouvir o áudio, mas a câmera abraçou ela ali, beijou a cabeça dela. Ela se acalmou, foi se acalmando, e se acalmou. Porque a resposta branda, a gentileza, o amor, a misericórdia, repreende toda ira, repreende todo furor. Quando alguém agir com furor com você, manifesta amor para ele, porque o amor constrange. O amor constrange. Amém? Mas a palavra dura suscita o quê? Furor, a ira. Vamos lá. Tem mais slide aqui. Se der para terminar, eu vou contar terça-feira. Para termos paz com os outros, precisamos ter paz com Deus no nosso interior. Como é que eu vou conseguir ter paz com o meu próximo, mesmo o meu próximo não me amando, mesmo esse meu próximo me aborrecendo, mesmo eu sabendo que esse próximo fala mal de mim, que esse próximo não gosta de mim? Como é que eu vou conseguir ter paz com ele? Primeiro eu preciso ter paz com Deus. Eu preciso ter a paz de Deus dentro de mim. Então vamos lá. Romanos 5:2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. Então, tendo sido, pois, justificado, remidos, salvos pela fé, isso agora faz ter o quê? Paz com Deus. Então, se você tem paz com Deus, você vai ter paz com as pessoas. Agora, se eu não tiver paz com Deus em Deus, eu não vou conseguir ter paz com ninguém. Com ninguém. Eu posso até fraudular uma falsa paz. Porém, quando aquela pessoa me atingir, aí eu realmente mostro o que está no meu coração. Vamos lá. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações. O que é que deve dominar nossos corações? A paz. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados, fomos chamados para a paz. Em um corpo, que corpo é esse? A igreja. Seja isso que domine em vossos corações. Então, quando a paz de Deus está dominando o meu coração, está reinando no meu coração, essa paz não permitirá eu ficar entregado com meu irmão. Essa paz não permitirá eu ficar cumprindo com meu irmão. Essa paz não permitirá eu viver em contenda com meu irmão. Sabe por quê? Porque a paz de Deus está reinando no meu coração. Porque não há espaço para maldade, não há espaço para briga, para picuinha. Sabe por quê? Porque eu sou servo de Deus, você é serva de Deus, somos servos do Senhor, somos imperfeitos, somos falhos, mas amamos uns ao outro, porque Cristo nos amou, louvado seja Deus. Esse sentimento, irmão, que precisa estar no nosso coração, amém? Vamos lá, mais para frente. Fazer o bem é uma recomendação bíblica. Fazer o bem é uma ordenança, uma recomendação bíblica. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-vos vós também. Olha só. Ele não pede para as pessoas fazerem primeiro para primeiro a gente fazer. Ele pede o quê? Isso é Jesus falando, viu? Ele diz: aquilo que vocês desejam que os homens façam para vocês, façam vocês primeiro. Sabe por que ele pede para fazer primeiro? Porque o do texto Jesus ensinou: a melhor coisa é dar do que receber. Só que às vezes a gente só quer fazer algo de bom para alguém se aquela pessoa tiver feito para nós. Isso aí é o pensamento do mundo. Isso é o pensamento do povo que não conhece Deus. O pensamento do povo que é na palavra não espera alguém fazer bem para fazer. Meu irmão, eu estou aqui. Tu não merece não, mas eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a bondade de Deus, porque a paz de Deus reina no nosso coração. Porque a igreja, nós precisamos entender que ela foi chamada como um baluarte da verdade. Ela foi chamada para ser embaixadora de Cristo. Ela foi chamada para viver em bondade, em santidade, em justiça e em verdade. Não podemos fazer o mal porque fulano fez mal. Não, mas fulano fez mal. O que fulano fez só manifesta quem ele é. A fofoca que fulano faz, a picuinha que fulano gera, a contenda que fulano gosta, só manifesta quem ele é.
Eu vi uma experiência na mensagem do pastor contando que uma vez chegou perto do irmão e começou a falar bem de um irmão. Ele só falando bem daquele irmão, e aquele irmão que estava ouvindo ele disse: eu não entendo não, meu irmão. Você sabe que aquele irmão só fala mal de você. Você sabe que aquele camarada só te faz mal, só te prejudica com palavras, e você está aqui só falando bem dele. E a resposta desse pastor foi essa: eu não posso. O que ele falou reflete o que ele é. O que eu falo reflete o que eu sou. Então a gente não pode de maneira nenhuma deixar com que a maldade do outro nos influencie a ser mal também. Se fulano fez aquilo, ele está manifestando quem ele é. Ele é daquele jeito que no final você tem que ser diferente. Amém? Não, mas fulano não perdoa, seja você que perdoa. Não, mas fulano não pede perdão, seja você que pede perdão. Mas fulano não ama, seja você aquele que ama. Amém? Fulano está tudo errado, seja você o que é de verdade e justiça. Seja você aquele que é certo. A gente tem uma grande probabilidade de querer cobrar que as pessoas sejam coisas que nem nós estamos sendo. E quando a gente se preocupa em querer que os outros sejam, a gente se esquece de ser. E na salvação, na individualidade da salvação, nós temos que procurar ser em Deus, para poder ajudar quem não é a ser também. Amém? Então, portanto, tudo que vós quereis que as pessoas vos façam, fazei vós também. Tá bom, irmãos? Você quer que as pessoas sejam misericordiosos para você? Para você precisar de misericórdia? Seja você misericordioso. Você quer que as pessoas te amem? Seja você aquele que ama. Porque você não amava Jesus não, e Ele te amou primeiro. E Pedro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, não vai ser mesmo. Então seja aquele que vai ser o primeiro a fazer o que o outro não faz, que a sua influência vai ser tão grande que você vai ter a capacidade de influenciar aquele que não é a ser como você é. Amém? E é o que Cristo fez. Tudo o que Cristo fez é querer gerar em nós ser como Ele é. Vamos lá. E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos. Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes a gente se cansa, né? De fazer o bem. Fazer mais rápido não merece não. Aí você vai, lembre-se disso. Eu mereço o bem de Deus. E eu mereço Deus fazer bem. Eu falho tanto com Deus. Eu peco tanto contra Deus. Eu deslizo tanto na presença de Deus. Mas toda vez que eu me chego a Ele, o que é que Ele faz para mim? Mal ou bem? Faz bem. E por que Deus faz isso? Para que a gente possa fazer isso para com o próximo. Porque quando você está fazendo bem para quem não merece, você está manifestando a graça de Deus que Deus foi manifestado sobre você. Quando você faz uso de misericórdia para quem não merece misericórdia, você está manifestando uma misericórdia que um dia você não merecia e foi manifesta para você. Então está vindo de Deus, passa por você e vai adiante. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Jesus chamou 12 discípulos. Um era o traidor. E Jesus sabia sim ou não? Imagine você conviver numa situação, num ambiente, e você sabe que um é aquele que vai te trair. E aí? Você está numa situação, um convívio de pessoas, está todo mundo junto ali, no mesmo propósito, mas você sabe, rapaz, aquele camarada ali, é ele que vai te trair. É ele que vai te botar numa luta grande, é ele que vai levar para uma situação difícil. E você conseguir tratar essa pessoa com amor, com carinho, sabendo que ela vai lhe trair, sabendo que ela vai causar muito males a você, mas você trata ela com amor e carinho, como trata todos os outros. É difícil ou não é? É difícil. Porém, não é impossível. Se isso aqui que a gente está vendo aqui tiver em nós, a Bíblia diz: nada vos será impossível. Nada. Porque quem gera isso em nós não é nós mesmos, é a palavra do Senhor. É a submissão à palavra que gera isso em nós. Então Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas Jesus não tratou Judas com indiferença. Jesus em nenhum momento tratou Judas mal. É tanto que quando Jesus, um de vós vai me trair, se Jesus tratasse Judas mal, todo mundo ia saber, é Judas. Porque ele é o único que Jesus tratou ele mal. Jesus ele é o único que Jesus mostra que não gosta dele, então todo mundo vai saber.
porém Jesus tratava de com tanto amor que ninguém sabia quem ia trair. Porque Jesus nunca fez, nunca fará acepção de ninguém. Ele ama a todos porque Ele é a expressão do amor de Deus, louvado seja o Senhor Jesus. E Ele quer que eu e você também não venhamos fazer acepção de pessoas, mas mesmo que as pessoas não mereçam o seu amor, mas amem. Mesmo que as pessoas te firam, ame, abençoe, não amaldiçoe, porque o único beneficiado, sabe o que vai ser? É você mesmo. E você vai ter o benefício. Então, no caminho final. Então, Paulo deixa bem claro que nós não podemos se cansar de fazer o bem. Por quê? Por quê? Vai ter uma recompensa. Porque ao seu tempo fará o quê? Que nome é esse? O que significa esse nome aqui? Colher. Então, fazer o bem é uma plantação. Quando você faz o bem, você está plantando. Quando você faz o bem na vida de alguém, você está plantando. E quem planta, colhe. É a lei da semeadura. O que o homem plantar, isso ele vai colher, diz a palavra. Então, Paulo diz: se nós não se cansar de fazer o bem, permanecer fazendo o bem à vontade de Deus, nós ceifaremos. No tempo certo, nós colheremos. Nós receberemos bênçãos. E ele diz: se não houvermos desfalecido, se não desistirmos, né? E a gente vai ver que recompensa é essa. Perdoar é uma forma de vencer o mal com o bem. O perdão, quando você perdoa, quando você pede perdão, quando você libera o perdão, também é uma forma de manifestar o bem, vencer o bem com o mal. Primeiro, o perdão pode romper o ciclo de conflitos e levar à reconciliação mútua. Quando um casal briga, se o perdão não prevalecer ou não existir, a aflição e a briga vai permanecer. Sim ou não? Sim. Mas é o que faz o casal se reconciliar. É quando o perdão entra. Quando o perdão entra, a reconciliação chega. Quando o perdão entra, a restauração acontece. Quando o perdão é liberado ou pedido, aí a união volta. Assim não é? Mas enquanto o perdão não entrar, o conflito continua. Enquanto o perdão não acontecer, a peleja continua. Então isso é a nossa convivência diária, irmãos, para com o nosso próximo, para com a igreja. Se houver uma picuinha entre nós, se não houver perdão, liberar perdão ou pedir perdão, a picuinha continua. A reconciliação não acontece. Por isso que o perdoar é uma forma de vencer o mal com o bem. Porque quando alguém está ferido, está magoado, e você chega e diz: irmão, me perdoe, eu errei, não era a minha intenção, eu pisei na bola, eu não vigiei nas palavras, me perdoe. Isso é cristianismo, isso é evangelho, isso não é feio não. Tem gente que acha que isso é feio. Tem cristão que não consegue pedir perdão porque acha que é feio. Cristão arrogante, orgulhoso, soberbo, prepotente, aonde a Bíblia todos os dias bate em mim, você dizendo: se você não perdoar, você não é perdoado. Isso compromete até a nossa salvação, igreja. Isso é muito sério. O que custa você chegar para a pessoa: meu irmão, minha irmã, me perdoe, não era minha intenção, foi mal entendido, eu falei algo que não devia. O irmão me perdoa? Se o irmão perdoar, amém. Se o irmão não perdoar, amém também. Mas diante de Deus você está perdoado, porque você deixou o perdão prevalecer na tua vida. Quem não aceita o perdão, o problema é que não quis, é ele Deus. Da sua parte foi feito, você foi servo, você foi humilde, você foi simples. Tome essa posição. Então temos que perdoar. O perdão tem poder de romper um ciclo de conflitos. Onde há conflitos, onde há briga, se o perdão entrar, a briga acaba. Mas se o perdão não entrar, a briga continua. Segundo, o perdão tem poder de fazer com que o inimigo se sinta envergonhado, constrangido, e isso provocará mudança nos costumes e atitudes. Lembrando que inimigo aqui não é o diabo não, aquelas pessoas que às vezes nos têm como inimigo, ou nós chamamos ela como inimigo da fé, inimigo da postura, o que ainda vai falando no começo. Então, quando a gente perdoa, o perdão tem o poder de fazer com que o inimigo, as pessoas sejam constrangidas. Eu estava conversando com um rapaz hoje, e ele é um ímpio, ele não é cristão, é um religioso. Vai alguma vez na igreja da denominação dele lá,
E ele disse uma coisa interessante, ele disse, rapaz, teve uma vez na minha vida que no local do trabalho teve um cara que me fez muito mal. Ele inventou uma conversa, queria botar para fora, fez uma calúnia, inventou uma difamação grande contra mim. E eu fiquei com raiva dele, não consegui fazer mal, não. Entreguei só na mão de Deus. Um ímpio, estou falando de um ímpio. Um ímpio. Às vezes tem ímpios que estão tendo atitudes que um cristão não toma. Entreguei na mão de Deus. E Deus me honrou, ele falando do jeito dele, né? Deus me honrou e foi descoberta a verdade, não tinha nada a ver com a situação. Pronto, passou-se o tempo. Encontrei ele na rua do nada, desempregado, passando uma peleja. Quando me viu, ficou tudo por fora. Foi que eu fiz, fui até lá. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Família, como é que está? E ele todo sem jeito. Sabe por quê? Porque o perdão, porque o amor constrange, envergonha as pessoas. E ele todo sem jeito, estou desempregado, estou na luta. O amor veio para você. No outro dia o camarada chegou na empresa, falou com o patrão, ligou para ele, arrumou uma porta aí para o camarada. Aquele cabra, desde aquele dia, chegou para ele, disse, meu querido, me perdoe. Aí, por que você está me perdão? Porque naquele tempo eu fui um dos que tentei fazer mal na sua vida, e você tinha tudo para ser vingado em mim. Mas pelo contrário, você me ajudou. Um ímpio, meu irmão, um ímpio tomou uma posição dessa, um ímpio. Talvez se fosse algum de nós, a gente queria que o cara se danasse, se arrependa para lá. Esse filho do diabo que ele fazia mal, era o filho do diabo dele. Porém, o ímpio, ele não conhece isso aqui não, mas talvez por ter recebido dos pais, dos antigos, faz o bem no lugar do mal, faz o bem. Fazer o bem sempre é melhor. Amém? Sempre é melhor. Isso vai envergonhar as pessoas, vai constranger, e isso provocará naquela pessoa uma mudança dos seus costumes e atitudes. Com certeza aquilo comoveu tanto, aquilo incomodou tanto aquele camarada, que eu tenho certeza que ele vai pensar duas vezes antes de fazer o que tenta fazer com o camarada lá. O amor constrange. Recompensar o mal com o mal fere apenas a você mesmo. Recompensar o mal com o mal só fere a você. Fulano te fez mal, vou fazer do mesmo jeito. É você que é ferido, é você que vai se quebrar, é você que vai se arrebentar. Principalmente se você for aquele que veio congregando, se viu na igreja, pode ter certeza, é você que vai se arrebentar mesmo, porque fulano está lá e você está aí, uma situação. Então, não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Amém? Recompensar o mal com o mal fere apenas a você mesmo que seu inimigo não se arrependa, né? Só toma uma redinha ali, mas perdoá-lo fazendo bem, isso libertará você de uma pesada carga de amargura. Às vezes, quantos sentimentos de culpa que nós carregamos de amargura no nosso coração, e a Bíblia diz que não nasce em vocês, não tem em vocês nenhuma raiz de amargura. Por quê? Porque a raiz de amargura pode me fazer me prever da graça. A raiz de amargura pode fazer com que eu perca a graça do Senhor, o favor imerecido. E a salvação é pelo quê? Pela graça. Então envolve minha salvação. Quando eu guardo a amargura no meu coração, irmãos, pode ter certeza, eu vou estar carregando um peso, uma carga grande sobre a minha vida. Por isso o perdão, por isso fazer o bem, por isso o amar, né? Fazer o bem, ter ditado, fazer o bem, se olhar bem, né? Como eu vou dizer. Então, mesmo o seu inimigo, você vai e pede perdão, você ama, você usa misericórdia, mas ele não se arrependeu, ele não quer mudar de vida, a postura dele é aquela, porém, fazendo bem, isso libertará você. Ele vai continuar escravo, mas você vai ser liberto de uma culpa, de um peso de amargura, de sentimento, de mágoa, de tristeza. Isso não poderá, de maneira nenhuma, parar ou travar a tua caminhada. Amém, igreja? Amém. Estamos terminando, falta 50 slides. Para fazer o bem a quem nos fez mal, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Para fazer o bem a quem nos fez mal, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Se não for, não tem como. 3 João 1,11 diz assim: amados, não sigam o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso aí é forte, irmão. Forte.
Quem sabe fazer o bem e não faz, Tiago 4,17. Interessante. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante que a gente se entende muitas vezes que pecado é só quando a gente faz o errado, né? Quando a gente faz o errado, a gente peca. Porém, não fazer o certo também é pecado. Chama o pecado de omissão. Então, quem sabe fazer o bem, quem é que não sabe fazer o bem? Dentro daquilo que a gente já ensinou aqui como Evangelho, todos nós sabemos fazer o que é bem. Então, quem sabe fazer o que é bem e não faz, o que é fazer o bem? É quando a pessoa te calunia, é quando a pessoa fala mal de você, é quando a pessoa te afronta, é quando a pessoa não gosta de você, é quando a pessoa quer o teu mal, a pessoa tem tua inveja, aí você faz o quê? Eu te abençoo em nome de Jesus. Você está fazendo bem, porque você sabe que é isso que tem que fazer. Mas quem sabe que tem que fazer isso e não faz, está pecando. Está pecando. Isso é forte, né? Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Eu esqueci de anotar esse texto aqui, o capítulo versículo. Temos uma grande facilidade de amar quem nos ama, de ajudar quem nos ajuda, de estender a mão para quem estende a nós, de sermos misericordiosos para quem foi conosco, enquanto o Evangelho nos pede para fazermos o contrário. A gente tem uma facilidade de estender a mão quem estendeu a mão, de ajudar quem nos ajudou, de ter misericórdia de quem teve de nós. Olha, o Evangelho pede para fazer o contrário. O Evangelho pede para você estender a mão para quem nunca estendeu para você, e talvez nunca vai estender. O Evangelho pede para amar quem nunca te amou e talvez nunca vai te amar. O Evangelho pede para você ter misericórdia de quem nunca vai merecer a tua misericórdia. Mas o Evangelho te pede, porque isso é fazer o bem e não o mal. Então, isso aqui, ó, é o custo do mundo. As pessoas no mundo, né, fazem o bem. As pessoas, porque o Deus fizeram bem aí. As pessoas do mundo amam os outros porque os outros amam ele. As pessoas dão presente porque recebem presente. As pessoas ajudam porque foram ajudadas. Isso é o mundo inteiro é assim. O Evangelho ensina diferente. O Evangelho ensina diferente. Aí quer dizer que a gente não deve fazer para as pessoas que não. Temos que amar quem nos ama. Temos que ajudar quem nos ajuda. Porém, isso é muito fácil, né? O Evangelho leva a gente a uma, como é que eu posso dizer? A uma, fugiu a palavra agora. Nível, né? O Evangelho leva a gente a um nível maior de fé, de comunhão com Ele, de fazer o que só quem faz é quem está cheio de Deus. Cheio de Deus. É um desafio. O Evangelho nos desafia a fazer diferente do que o mundo faz. Vamos lá, Mateus 5, 43, 48. Vamos terminar, meus irmãos. Vamos ficar só um pedacinho para a próxima vez. Ouviste o que foi dito, isso é palavra de Jesus. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que estava escrito na lei, no livro de Levítico, né? Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito? Deus pede a gente amar quem nos odeia, orar para quem nos persegue. Com qual propósito ele pede isso? Cadê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, uma das formas que a gente manifesta que a gente é filho de Deus é quando a gente pratica essa lei. O mundo faz isso, não? O mundo ama o inimigo? O mundo bendiz o que os maldizem? Não. As pessoas do mundo fazem entre si. Porém, o povo de Deus tem que viver essa experiência. Porque isso é o propósito que levará para manifestar que somos filhos do vosso Pai que está no céu. Aí Jesus diz mais embaixo: pois, se amardes o que vos amam, que recompensa ou galardão tereis? Se eu amo a lã porque ela me ama, é bom, é bom. Mas qual é a recompensa que eu vou ter nisso? Qual a dificuldade eu tenho de amar o irmão Alain, sabendo que o irmão Alain me ama? Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Então Jesus diz, pois, se amardes o que vos ama, que galardão tereis? Que recompensa você tem disso? Vocês não estão fazendo nada demais. Vocês já estão fazendo o que o mundo faz. Aí ele diz, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, quer fazer demais? Não fazem assim os
publicanos também. Publicanos aqui é o nome que é dado àqueles que não são o povo de Deus. Um povo ímpio que vive no pecado, um povo que vive nas trevas. Então Jesus diz, ó, o povo ímpio que vive nas trevas fazem isso. Salva só os irmãos, ama quem ama eles. Então, vocês estão fazendo coisa demais, minha igreja? Minha igreja, vocês estão fazendo alguma coisa demais em amar quem ama vocês? Não. Quando é que a gente vai subir de nível? Quando é que a gente vai ter um desafio maior? É quando a gente consegue amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem o que odeia e orar para o que vos maltrata. Quando a gente começar a fazer isso, aí sim a gente está no nível maior. A gente está além do que o mundo está vivendo. Porque o mundo só ama quem ama eles, só ajuda quem ajuda ele. Então Jesus diz: que recompensa vocês vão ter? Amar quem ama vocês. Os publicanos e pecadores fazem isso. Isso não é nada demais não. O que é para nós uma dificuldade, que não deveria ser, às vezes é, o que é para nós um confronto, é a gente não apenas amar quem nos ama, mas a gente conseguir amar quem nos odeia. A gente conseguir amar quem nos aborrece. Aí sim, isso já está na Evangelho. Conclusão, graças a Deus. Ser cristão é andar na contramão dos princípios e valores deste mundo, pois precisamos escolher em quais doutrinas queremos viver, pois esse estilo de vida, de amar quem nos ama, ajudar quem nos ajuda, fazer o bem a quem nos faz bem, não procede de Deus, e sim do diabo. Do diabo. Pois aprendemos que devemos fazer o bem, não esperando o bem dos homens, mas sim de Deus. Eu queria que o irmão abrisse aí em Efésios 6:8, para a gente finalizar com esse texto, em nome de Jesus. Efésios 6:8. Abre e leia bem em voz alta. Efésios 6:8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja certo, quer seja líquido. Olha aí. Se fizermos coisas boas uns aos outros, nós receberemos recompensa de quem? De quem, igreja? Do Senhor. Então, todo o bem que você faz a alguma pessoa, que goste de você ou não, a sua recompensa vai vir de Deus. Por isso que a igreja é levada a amar o inimigo, orar quem nos perseguem, abençoar quem nos amaldiçoa, porque nossa recompensa não vem deles, nossa recompensa vem de Deus. Eu vejo algumas pessoas frustradas: eu fiz tanta coisa para fulano, eu já ajudei tanto fulano não me ajuda. Esse Jesus chegou para mim, eu já ajudei tanto fulano, já estendi tanta mão para fulano, e fulano não fez nada por mim. Eu digo: irmão, e Deus, cadê Deus na tua vida? Onde é que está Deus? Deus está deixando faltar alguma coisa? É o que eu sempre digo: não espere o bem de quem você fez bem. Não faça o bem esperando o bem daquela pessoa, porque talvez aquela pessoa não verá bem, às vezes vem mal muitas vezes. Mas pode ter certeza, Efésios 8 diz que seu bem, seu galardão, sua recompensa, sua bênção, com certeza do Senhor ela vai vir. Amém? Então por isso que temos que se manter fazendo bem, porque não esperamos recompensa de homens, mas sim de Deus.